Sabe, muita gente olha para a psicanálise do Lacan e pensa, nossa, que coisa densa, talvez até ultrapassada. Mas e se a gente olhasse para ela de outro jeito? Como um pensamento vivo, que está sempre se transformando para entender o sofrimento dos nossos dias. É exatamente essa leitura, essa psicanálise em movimento que a gente vai explorar aqui. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa, né? No mundo de redes sociais, de laços que parecem cada vez mais frágeis, com novas formas de ansiedade pipocando por todo lado, como é que uma teoria tão complexa como a do Lacan ainda tem o que dizer? Como é que ela continua tão potente? Para a gente tentar responder isso, vamos fazer um percurso juntos. A gente começa lá no início, com a super ênfase que o Lacan dava na linguagem. Depois, a gente vai ver a crise desse modelo, quando ele dá de cara com o real. E, por fim, vamos chegar nas ferramentas clínicas que ele criou lá no finalzinho da sua obra, justamente para lidar com aquilo que, bom, que as palavras não dão conta. Então, vamos lá. A primeira coisa é quebrar uma ideia que muita gente tem. A obra do Lacan não é, de jeito nenhum, uma doutrina fechada, estática. Pensa nela mais como um laboratório de ideias, sabe? Ele estava o tempo todo num percurso, numa busca, e é esse movimento que a gente vai acompanhar de perto agora. Olha, o ponto-chave aqui é o seguinte: aquele famoso retorno a Freud que o Lacan propôs, isso aí não era saudosismo, não era nostalgia. Pelo contrário, foi um movimento super estratégico. Foi como pegar o motor potente que Freud criou e tunar ele, sabe? Adaptar para correr nas pistas de hoje, para responder de frente ao sofrimento da nossa época. Beleza. Agora a gente entra na primeira grande fase do ensino do Lacan. Aqui, o palco principal, o centro de tudo, é o que ele chama de simbólico. É o universo da linguagem, das leis, das estruturas todas que nos formam, que nos moldam através da palavra. E a grande sacada do Lacan, nesse momento, a aposta dele foi dizer, olha, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que isso quer dizer? Que o sofrimento não é um bug no sistema, é uma mensagem, só que codificada. Um sonho, um ato falho, um sintoma, tudo isso é como se fosse um texto, que está ali, esperando para ser lido, para ser decifrado. E essa citação do Lacan, nossa, ela resume perfeitamente essa ideia. O sintoma é o avesso de um discurso. Ou seja, o sintoma não é só um barulho, um problema para a gente eliminar. Ele é o outro lado de uma fala. É a verdade da pessoa que não está conseguindo se dizer de outro jeito. E aí ela insiste em aparecer em forma de sintoma. Mas aí, a própria prática, a clínica, do dia a dia, começou a mostrar para o Lacan que só interpretar não era suficiente. Que a interpretação tinha um limite. E aí vem a pergunta: o que a gente faz quando as palavras não dão conta? É aqui que a gente entra no grande ponto de virada do pensamento dele, o encontro com o real, com aquilo que a linguagem simplesmente não consegue capturar. E esse ponto é fundamental para a gente entender essa virada. De um lado, a gente tem o que Freud chamou de princípio do prazer, que é aquela busca por equilíbrio, por diminuir a tensão, né? Tudo tranquilo. Mas do outro lado, Lacan traz o conceito de gozo, ou jouissance. Pensa só naqueles comportamentos que a gente repete, mesmo sabendo que fazem mal. Não tem prazer nisso, no sentido comum da palavra, mas tem uma satisfação ali, uma satisfação meio estranha, paradoxal, até dolorosa. Isso é o gozo. É um excesso que escapa da lógica do bem-estar e que é, olha, crucial para a gente entender as compulsões e os vícios de hoje em dia. Então, para resumir, o gozo é aquilo da nossa pulsão que não se deixa domesticar pela linguagem. É uma força bruta, sabe, que escapa do sentido, que não se encaixa na rede de palavras e que se manifesta como um real no corpo, uma intensidade que simplesmente se impõe. Bom, e essa descoberta do real, essa história do gozo, isso força uma mudança assim, radical na clínica. Não dá mais para pensar que a análise é só sobre decifrar mensagens. E aí a gente entra na fase do último ensino de Lacan, onde o foco sai do sintoma como enigma e vai para uma coisa completamente nova, o sintoma. E aqui a mudança de perspectiva é de verdade total. Pensa bem, o sintoma era visto como uma mensagem que a gente precisava decifrar para poder, quem sabe, eliminar. Já o sintoma não é o problema, ele é a solução. É a invenção única, às vezes até meio esquisita, que cada um cria para amarrar as pontas, para dar um jeito nesse gozo e conseguir ficar de pé no mundo. A meta da análise, então, não é mais curar, é ajudar a pessoa a inventar, a saber fazer com essa solução que ela mesma criou.
E para tentar visualizar essa nova clínica, o Lacan foi buscar ajuda lá na matemática, na topologia. O que a gente vê é o famoso nó borromiano. Imagina que cada um desses 3 anéis é uma dimensão nossa, o real, o simbólico e o imaginário. A mágica desse nó é que se você cortar qualquer um dos anéis, todos os outros se soltam. E para Lacan, o que amarra tudo isso, o que nos dá uma estrutura, é justamente um 4º anel, o sintoma. A análise, então, vira um trabalho de entender e até reforçar essa amarração que é única para cada pessoa. Tá, legal. A teoria é super interessante, mas e na prática, como é que isso funciona? Se o foco não é mais só ficar procurando o sentido oculto das coisas, o que um analista faz de fato numa sessão hoje em dia? Pois é, a caixa de ferramentas do analista muda bastante. A interpretação clássica, aquela que busca o significado por trás, perde um pouco o protagonismo. Agora, as intervenções querem mais é tocar no real. Então, o uso do silêncio, um corte na sessão, um ato do analista, tudo isso são ferramentas para tentar furar a repetição do gozo. O objetivo não é explicar, mas sim criar uma brecha, uma fresta para que a própria pessoa possa inventar uma nova maneira de lidar com o seu sintoma. E tudo isso, claro, nos leva a uma questão final que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, qual é o desafio, qual é a responsabilidade de um analista hoje? Qual é a posição ética que ele precisa ter no mundo que vive pedindo solução rápida, receita de bolo, tudo padronizado? A posição do analista hoje em dia é, antes de tudo, uma posição de resistência. É resistir à pressão maluca por desempenho, resistir a colocar o sofrimento de todo mundo na mesma caixinha, a normatizar tudo. É resistir à demanda por uma felicidade de micro-ondas, instantânea. O analista não está ali para dar respostas prontas. Pelo contrário, ele sustenta um lugar de não saber para abrir espaço para que o desejo, aquele que é o único de cada um, possa finalmente aparecer. Então, o que a gente vê no final das contas é que a clínica lacaniana não ficou velha, não. Ela se reinventou. E não se reinventou para abandonar os fundamentos, mas justamente o contrário, para afiar esses fundamentos e conseguir responder ao real do nosso tempo. É, no fundo, uma forma de ser fiel ao espírito original, subversivo da psicanálise. E a gente termina com uma pergunta que talvez seja a mais urgente para todos nós hoje. Numa cultura que grita o tempo todo por mais, pelo excesso, com esse imperativo de goze, como é que a gente consegue sustentar um lugar para o desejo? O desejo que é outra coisa, que nasce da falta, que nos coloca em movimento. Como não ser simplesmente engolido por essa onda de gozo? A psicanálise não dá uma resposta pronta. Ela deixa essa questão em aberto, como um desafio para cada um.